Bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. E nós vamos falar hoje sobre os benefícios da oração. E por que isso? Porque nós estamos numa série de mensagens falando a respeito da oração. Nós falamos sobre, já que a oração muda tudo. Falamos no último domingo, no Dia da Mulher, sobre o como é importante nós gerarmos na oração e que a primeira coisa e a mais importante que nós precisamos gerar na oração é a fidelidade. E hoje eu quero trazer para vocês o benefício da oração. Eu estou usando como base para a mensagem de hoje e para as próximas semanas um livro que eu tenho lido, que é Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Então, esse livro nos leva a refletir sobre a importância da oração, mas muito mais do que refletir, do que praticar uma vida em oração. Porque se tem algo que a igreja se preocupa, e eu, enquanto pastor, me preocupo também, é de ter um bom espaço físico para a igreja, é de ter boas estratégias de evangelismo, é de ter muitos projetos sobre aquilo que nós devemos e precisamos fazer. Mas o que falta hoje, na igreja de forma geral, é oração. Você não acha isso também? Que tem faltado oração nas nossas vidas? Eu tenho conversado com o Maurício e com a Aline e nós estamos sonhando com um período de 72 horas de oração ininterruptas aqui na igreja. Então a gente vai começar na quinta-feira e vai até o final de semana com turnos de oração. Então a gente vai ter aqui durante 3 dias, 72 horas, orações, momento de oração ininterruptas. E a ideia é que você venha para cá e você tenha tempo de oração. E você desenvolva isso. Então a gente está fechando a agenda, calendário, para a gente poder realmente ter esse tempo. E eu quero encorajar você a desenvolver esse tempo de oração. Porque nós vivemos um tempo de muitas atividades e de pouquíssima espiritualidade. Infelizmente, o que nós vemos hoje são muitas coisas sendo feitas, mas poucas coisas sendo vividas no Senhor. Se a gente for parar para ver aquilo que temos vivido, qual foi a última vez que nós tivemos uma experiência com Deus? Qual foi a última vez que tivemos uma oração respondida? Qual foi a última vez que choramos na presença do Senhor? Qual foi a última vez que nos arrependemos de algo que fizemos? Porque o Senhor nos constrangeu a esse ponto. A gente precisa entender que uma vida de oração inconstante, ela gera em nós também um relacionamento com Deus inconstante. Porque, eu não sei se você sabe, mas a forma como Deus estabeleceu para nos relacionarmos com Ele, foi a partir da oração. A oração nada mais é do que nos relacionarmos com Deus. E isso eu falei na primeira semana, mas é importante reforçar. E, infelizmente, muitos de nós ainda não entendem o que é ter uma vida de oração. A gente acaba olhando para a nossa vida de oração como um lugar de pedir, sim ou não? A gente tem a oração como um lugar de petições. Nós falamos e falamos mais um pouco, e ouvimos muito pouco aquilo que Deus deseja fazer, aquilo que Deus deseja operar, aquilo que Deus deseja manifestar. E a gente tem um problema também. Além de não orarmos o tanto quanto deveríamos, nós colocamos pessoas que oram muito num nível elevado de adoração mesmo. Nós admiramos aqueles que oram muito e deixamos de lado o fato de que nós também devemos, e não podemos, devemos orar muito. Uma vida de oração, me perdoe te dizer isso,
não é chamado, não é ministério. Precisa ser realidade da vida do crente. Amém? A gente tem aqui pessoas que oram bastante, pessoas que são referências, têm se levantado referências de oração, assim como a Aline e Maurício, que têm liderado o ministério de intercessão da igreja, mas a gente precisa ter muito cuidado, para que a gente não acabe admirando os demais e exercendo de menos. Que eles sejam exemplos para nós, mas daquilo que eles vivem, para que nós possamos viver também. Ao invés de colocar, Aline, ora por mim, Maurício, ora por mim, ministério, ora por mim, porque eu estou passando por um problema, uma situação. É óbvio que nós não deixaremos ninguém sozinho na batalha. Mas a gente precisa entender que a oração não é exclusividade para alguns, mas precisa ser a realidade de todo crente. É para toda a igreja. Então nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus. Porque a correria dos nossos dias, tem tornado a nossa vida com Deus corrida também. Isso, infelizmente, tem acontecido. E eu creio que Deus deseja trazer de volta o seu povo para o padrão que Ele estabeleceu. E como eu disse, a gente vai ler agora o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versos 5 e 6, que diz o seguinte, verdade o capítulo 6, mas o versículo 6, vamos ler também o versículo 5, que diz: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, entendemos que Deus recompensa aqueles que oram, amém? E se há recompensa, há benefícios na oração, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos nessa manhã ouvir a Tua voz. Nós queremos, Pai, ser ministrados pela Tua palavra e entender o quão poderoso é quando vivemos uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de realmente estarmos alinhados com a Tua vontade, com o Teu querer. Que a nossa vida de oração seja completamente transformada. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a verdade é que a oração nos leva a ajustar o rumo e a nossa vida com Deus. Quando nós vivemos uma vida profunda de oração, nós paramos de tentar ajustar Deus às nossas vontades e começamos a nos ajustar à vontade de Deus. Só que como conhecer a vontade de Deus se eu não estou me relacionando com Ele? Por isso que o relacionamento com Deus é fundamental, relacionamento esse que vem a partir da oração. E enquanto a igreja não entender o quão poderoso é termos uma vida de oração, dificilmente nós iremos desenvolvê-la, dificilmente nós iremos praticá-la, dificilmente nós iremos nos entregar a uma vida de oração, porque nós oramos pouco tempo, em vista do quanto queremos, sim ou não? Às vezes, se nós orássemos tudo o que desejamos viver, talvez orássemos um pouco mais do que oramos hoje. E eu preciso te dizer que não há ninguém que ore tempo suficiente. Não há. Talvez você pense que aquilo que você tem orado tem sido bom o bastante. Da mesma forma como Deus é inesgotável, o nosso relacionamento com Ele também é. Então toda vez que eu oro, toda vez que eu me entrego, toda vez que eu me relaciono, mais dEle eu recebo. Amém? E à medida que eu recebo do Senhor, e à medida que eu transbordo, eu derramo sobre a vida dos outros. E precisamos parar de ser como aquele mar morto. Porque eu não sei se você sabe, mas o problema do mar morto não é o fato dele não receber nada, mas é o fato dele não jorrar nada, dele não escoar nada.
Então a nossa vida de oração precisa ser, para além de receber, entregar. Entregar aquilo que temos recebido, aquilo que Deus tem falado com a gente, aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações, aquilo que Deus tem de fato operado nas nossas vidas. Porque veja bem, se Deus, numa oração, no meu tempo de oração com Ele, transforma minha forma de agir, às vezes eu sou grosseiro demais, às vezes você fala demais, às vezes você cria confusão demais. E quando você está no seu tempo com Deus, e Ele muda isso em você, porque Deus muda todas as coisas, amém? À medida que você muda isso, as pessoas que estão à sua volta também são impactadas por aquilo que Deus fez. E você começa a colher testemunhos daquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas eu quero iniciar falando sobre esses 8 benefícios da oração. E que o primeiro deles, na verdade, é que a oração nos leva a ter um relacionamento real e pessoal com Deus. A prioridade do crente precisa ser amar a Deus de todo o coração, assim como Jesus disse: um novo mandamento vos dou, amar a Deus acima de todas as coisas. E esse amor acima de todas as coisas, essa entrega acima de todas as coisas, esse vínculo que precisamos ter real e pessoal com Deus, ele só acontece quando nós gastamos tempo com o Senhor. Não ache que orando pouco você vai ter um relacionamento profundo com Deus, porque você não vai ter. Não ache que lendo pouco a Bíblia você vai ouvir muito de Deus, porque você não vai ouvir, porque lá no livro de Salmo, capítulo 33, vai dizer que esteja sobre nós o seu amor, assim como está a nossa esperança em Ti. Como todo relacionamento é uma via de mão dupla, toda vez que eu me entrego para Deus eu recebo dele. Então se eu me entrego pouco, eu recebo pouco. Se eu busco pouco, eu acho pouco. E aqui não tem a ver sobre o quanto Deus está disponível, mas tem a ver sobre o quanto eu desejo buscar a Deus. E talvez esteja sendo difícil para você buscar a Deus. Mas o nosso relacionamento com Deus precisa vir de disciplina. Repita comigo: disciplina. No final do culto, você vai receber um card como esse. Está escrito: desenvolvendo uma vida de oração. 7 dias, começando a partir de amanhã. Em que no final do culto, você vai pegar um desse. E a cada dia, tem um tema e um versículo. Amanhã nós vamos falar sobre prioridade. Mateus 6,33, que diz: buscai o reino de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos começar a nossa semana priorizando o nosso relacionamento com Deus, amém? Então você vai se comprometer a isso. No dia 2 nós temos o dia da entrega, para nós derramarmos o nosso coração no Senhor, Salmo 62. O terceiro dia nós vamos ter o nosso devocional falando a respeito de gratidão, 1 Tessalonicenses 5,18. O quarto dia sobre escutar, assim como lá em 1 Samuel, Samuel ouviu a voz de Deus, nós também, no dia 4, teremos um tempo para ouvir a voz de Deus. Dia 5, o dia da confissão. E nesse dia da confissão nós iremos ter o nosso dia de discipulado com o nosso líder, com o nosso discipulador. Iremos nos comprometer a confessar aquilo que tem nos afligido, os pecados que temos cometido. O dia 6 nós vamos falar sobre arrependimento, porque ora eu confesso e eu também me arrependo, lá no Salmo 139. Vamos pedir para Deus purificar o nosso coração. E no dia 7 é um dia de consagração. Consagrarmos a nossa vida ao Senhor como um sacrifício vivo a Ele. Então, na próxima semana e até o final de abril, todos os dias, todas as semanas, nós sairemos daqui no domingo com uma lição.
para toda semana, porque agora a nossa vida de oração vai romper, amém? Vai na marra, não vai no querer não vai no desejar não, vai na marra. E aí aqueles que não quiserem eu não posso obrigar, mas você vai sair daqui todas as semanas, até o último domingo de abril, sendo incentivado e direcionado a viver uma vida de oração, amém? A gente precisa de fato gastar tempo com o Senhor, a gente precisa de fato se entregar a Ele, precisamos ter um relacionamento com Deus. O segundo benefício da oração é uma santificação profunda que recebemos a partir do Senhor. Uma vida verdadeira de transformação, ela não acontece sem oração e sem a leitura da palavra. Porque é a partir dessa prática em que Deus preenche o crente com o seu próprio caráter, com a sua própria santidade. Se você quer vencer pecado, se você quer romper com a mentira, se você quer romper com a fornicação, com o adultério, com a prostituição, com a masturbação, você precisa orar a Deus. Às vezes você vai ouvir estratégias naturais sobre como te ajudar a vencer com um problema, e a gente precisa parar de dar o nome de problema para aquilo que é pecado, amém? Porque que é problema, a gente não entende que precisa se arrepender, pecado sim. E quando nós temos uma vida de oração, nós somos transformados pelo Senhor. O Senhor começa a nos incomodar, o Senhor começa a mudar a nossa vida. Esses dias apareceu 2 vídeos no Instagram para mim, um de um casal, em que eles são recém-convertidos e eles estão, aí era meio que um quadro assim, sou crente e não faço mais. Não sei se alguém viu isso, acho que apareceu para mim, deve ter aparecido para mais alguém. E aí eles vão falando de coisas que ninguém forçou eles a mudar, mas que a busca deles com o Senhor os levou a abandonar. A santificação vem através de uma vida de oração e de leitura da palavra. Eu vi um outro vídeo também de uma mulher agora, e na casa dela tinha uma adega gigantesca, com diversas bebidas, vinho, champanhe, um monte de bebida. E ela falou que já estava caminhando com Deus há um tempo, e há um tempo Deus estava incomodando ela a respeito daquele monte de bebida. E ela decidiu que ia jogar tudo fora. Uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de oração com Deus, nos leva à santificação, nos leva à transformação. Se tem sido difícil demais romper com algum pecado, ore mais. Lá em 1 Tessalonicenses vai dizer, orem sem cessar. Não pare de orar, não cessem a nossa oração. Se queremos viver uma vida transformada pelo Senhor, precisamos viver uma vida de oração. Não tem remédio, não tem desculpa, não tem outra alternativa. A vida de oração é que resolve o problema da santificação e do pecado. E essa semana, nas nossas lições diárias, nos nossos devocionais diários, quando chegar no dia 5, a respeito da confissão, nós não falaremos sobre problema, nós falaremos sobre pecado. Nós não vamos falar que eu estou enfrentando um problema tal, não. Eu estou pecando contra o Senhor nessa área. Porque é a confissão que gera em nós arrependimento, cura, restauração. Então, se queremos viver uma vida de santidade, precisamos ter uma vida de relacionamento, de entrega, de oração. Porque quando oramos, somos cheios. Quando buscamos, o Senhor se revela a nós.
E falei sobre, no primeiro dia, a oração que muda tudo, em que a oração nos humilha, porque nos faz reconhecer a nossa real condição de pecador. Porque enquanto o mundo está dizendo para a gente, se aceite como você é, se joga, não é isso? Viva, se liberte, aproveite. Uma vida com Deus, o cristianismo nos diz, negue-se a si mesmo. Abra mão dos seus pecados. Já falei isso aqui e me perdoe se isso te escandaliza de alguma forma, mas viver uma vida com Deus não é para frouxo, não é para fraco, porque exige renúncia, exige ser transformado pelo Senhor. E sabe, essa semana foi interessante porque, sabe aquelas semanas em que nós enfrentamos muitas batalhas e lutas, acho que todos enfrentam isso, amém? Ou só eu que enfrento lutas e batalhas? Pelo Senhor, eu vou falar sobre o benefício da oração, sobre santidade, sobre relacionamento, vou falar sobre poder de Deus, e eu falei, Senhor, eu não tenho sentido isso. E aí Deus, com sua infinita bondade e graça, falou, comece a orar. Aquilo que você deseja que a igreja viva, viva antes de cada um deles. Comece em você aquilo que você quer ver, o povo que o Senhor te confiou vivendo. Então a gente precisa também entender que caminhar com Deus é abrir mão da nossa própria vontade, para conhecer a vontade dEle. O terceiro benefício da oração é que ela aumenta a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus vai dizer que todo aquele que busca, acha. Lá em Jeremias 29:13 vai dizer, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Lá em João 10:27 vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a oração nos leva a um aumento de capacidade de ouvir a voz de Deus. E quando ouvimos a voz de Deus, nós somos direcionados e conduzidos por Ele. Sem tempo regular de oração, torna-se difícil discernir a voz de Deus. E toda vez que eu não estou me colocando à disposição para ouvir a voz de Deus, eu posso sentir Ele distante. Sabe, eu estava vindo para cá e eu tenho o hábito de, sempre quando eu estou saindo de casa e vindo aqui para a igreja, eu sempre escuto pregações e domingo especialmente eu escuto o que a sede está fazendo, o que a sede está vivendo. Então eu vim para cá e aí quem estava pregando agora pela manhã era a pastora Camila Miguel. Eu vou até mandar uma mensagem para ela depois. E a parte que eu ouvi foi, não escute aquele que não escuta a Deus. E eu falei assim, Senhor, obrigado. Obrigado, porque às vezes nós estamos dando ouvido demais para aqueles que não estão abertos para ouvir a voz de Deus. E por não estarem abertos por ouvir a voz de Deus, eles estão conduzindo a nossa vida para o lugar que Deus não quer que a gente vá. E outra coisa importante, nós precisamos ouvir diretamente a voz de Deus. Eu não estou dizendo aqui que não é importante você ouvir a voz de alguém, você ouvir conselho, você ouvir direção, não é sobre isso, mas é sobre, em primeiro lugar, você estar disponível para ouvir a voz de Deus. Amém? Tem alguém comigo aí? Estão entendendo o que estou querendo dizer? Essa palavra é sobre ensino dos benefícios da oração. E a minha realização para os próximos meses, enquanto pastor, é você sair daqui orando pelo menos 1 hora a mais do que você ora. Amém? E gente, oração não tem a ver com vontade, tem a ver com definir prioridades. Não é sobre você orar muito porque você quer, porque eu até acho não. Quando você começa a se envolver com a oração, você começa a tomar gosto pela oração.
Quando você começa a jejuar, tu começa a tomar gosto pelo jejum. Mas nós precisamos aumentar a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Porque sem gastar tempo em oração, a gente sempre vai ter a sensação de que Deus não está nos ouvindo. Mas na verdade, às vezes é porque nós é que não estamos ouvindo a Deus. Porque nós precisamos treinar o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. Preguei na última semana sobre Ana, e todos aqui sabem, se você quiser ler o livro de 1 Samuel, você fique à vontade também. É interessante porque Deus fala com Samuel, chama Samuel, e Samuel não reconhece a voz de Deus. E aí em seguida ele volta a dormir e Deus chama de novo. E aí mais uma vez Samuel não consegue discernir, ouvir a voz de Deus. E da terceira vez, e aí quando ele vai lá falar, o profeta ele manda ele dormir, porque ele acha que é o profeta Eli que está falando para ele, está chamando a voz dele, e chega em dado momento, o profeta Eli diz para ele: olha, é Deus te chamando, é Deus te chamando, então você precisa doutrinar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E sabe como você doutrina o seu ouvido? Lendo a palavra. Sabe por quê? Porque quando a gente lê a palavra, a gente entende a forma como o Senhor trabalha. A gente entende os princípios sobre os quais Deus governa. E quando nós entendemos isso, os princípios sobre os quais Deus governa, nós não somos enganados. Nós não somos envolvidos com mentiras. Por isso que eu disse: aprenda a ouvir pessoas que ouvem a voz de Deus, e pare de ouvir aqueles que não escutam a voz de Deus. Amém? Achei esse amém muito fraco. Amém? Eu não gosto dessa luz assim. Em nome de Jesus a gente vai arrumar isso, porque parece que todo mundo vai estar com sono. Aí fica com essa música de fundo. É porque eu não enxergo bem. Se você deve estar todo assim, abrindo a boca. Aí eu falo amém para despertar. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Quarto benefício da oração. O pessoal briga comigo porque fala: pastor, você pula benefícios, você pula número. Então o primeiro é benefício da oração, é o relacionamento real e pessoal com Deus. O segundo benefício da oração é que ela nos santifica, ela nos transforma. O terceiro benefício da oração é que aumenta a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. E o quarto benefício da oração é que aumenta o poder espiritual na nossa vida e no nosso ministério. Já falei aqui e volto a dizer: onde há pouca oração, há pouco poder. Onde há muita oração, há muito poder. Toda vez que nós nos dedicamos numa vida de oração, o Senhor nos revela aquilo que Ele deseja fazer e a forma como Ele deseja se manifestar. Quando Jesus foi crucificado e Ele ressurgiu, a direção dele para os discípulos foi: permaneçam juntos em Jerusalém. Para que isso? Para que eles recebessem do poder. Em Atos 1, capítulo 8, vai dizer: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quando nós nos juntamos em oração, nós aumentamos o poder de Deus sobre a igreja. Quando nós nos dedicamos em oração, aumenta o poder de Deus sobre as nossas vidas. Aumenta o poder de Deus, aumenta a manifestação de Deus, aumenta a glória de Deus sobre a terra.
Por isso que o diabo não quer que você ore. Por isso que o diabo não te incomoda de orar. Porque, como eu disse, muita oração revela muito poder do céu. Então você precisa entender que se você quer ver a manifestação do poder de Deus, você precisa parar de procurar a irmãzinha do coque, e você precisa começar a ser a irmãzinha do coque. Você precisa parar de ir atrás de respostas de oração e começar a ser você, aquele que recebe a oração de Deus. Eu não tenho problema nenhum em você, em algum lugar, receber lá oração, receber revelação. Não tem problema com isso. O problema é quando nós achamos que o poder de Deus só se revela através de alguém, e a gente não entende que o poder de Deus se revela através das nossas vidas também. Precisamos orar para que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas. Amém? Deixa eu te falar uma outra coisa. Você pode ser bom em muitas áreas da sua vida. Você pode ser uma referência no seu trabalho, você pode ser referência onde for. Você vai ser ainda melhor se você for um guerreiro de oração. Você vai ser ainda mais potente, ainda mais poderoso naquilo que você já é bom, se você entender que o poder que o Senhor pode liberar sobre a sua vida vem através da oração. Pode liberar através da sua vida. Me embolei. Amém? Queridos, eu sempre fico em casa, e hoje pela manhã eu estava assim pensando: Senhor, vai ser uma palavra muito tranquila, de ensino, de direção, uma oração, uma palavra tranquila, mas eu sempre me empolgo demais, e parece que eu estou brigando, mas não estou não. Amém? Minha intenção é incentivar você a orar. Amém, gente? Amém? Obrigado. Porque esses dias eu falo assim: pastor, você fica só espancando a gente. Falei: mas como assim? Pela forma como você fala. Aí eu estava assim: pai, eu vou falar sobre o benefício de oração, eu quero falar sorrindo, alegre, dizer: ore que Deus faz todas as coisas, aumenta o poder de Deus. E aí eu percebo que minha cara começa a ficar vermelha, sabe? E eu fico vendo que eu estou rindo um pouco demais. Mas tudo isso é para nos levar a viver um tempo de oração. A gente precisa entender o quão poderoso é ter uma vida de oração. Bem, o quinto benefício da oração, eu acho que esse todos vão gostar, é que ela aumenta drasticamente as respostas das suas orações. Já viu que bênção? Você ora e o Senhor responde. Quantos aqui gostariam de viver esse nível de intimidade com Deus? Amém? Quer viver isso? Ora. Não tem outra forma, não. Porque à medida que oramos, o Senhor vai revelando a nós aquilo que Ele deseja fazer. E à medida em que eu oro e eu conheço a vontade de Deus, eu não começo a orar como desejo, mas começo a orar com a ótica de Deus. E à medida em que eu oro sobre a ótica de Deus, Ele responde, Ele faz, Ele opera, Ele manifesta. Então as nossas orações, elas precisam ser regadas de submissão a Cristo, para que elas sejam poderosas ao ponto de mover montanhas. O nosso problema é que a falta de tempo adequado para confissão, para purificação, acaba sendo uma das causas das orações não serem respondidas. Porque veja bem, se nós não permanecermos em Deus, como Ele vai operar em nós? Lá em João 15:7 diz: se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito.
Só que veja bem, ninguém permanece no Senhor todo sujo, porque o Senhor nos purifica, o Senhor nos santifica, o Senhor nos transforma, o Senhor muda quem somos. Então, se queremos ter uma vida de respostas, precisamos estar no Senhor, porque tudo o que pedirmos ao Senhor lhe será feito. O sexto benefício da oração é que a oração nos dá poder para resistir às provações e ataques espirituais. A oração é descrita como a principal maneira de vestir a armadura de Deus e lutar batalhas espirituais. Quanto mais consistente a oração, maior a capacidade de vencer o mundo, a carne e o diabo. Eu costumo dizer que a oração, ela vai colocando em nós armaduras e vai nos fazendo cada vez mais fortalecidos, vai nos dando discernimento, vai nos dando clareza, vai nos dando direção. Por isso que achamos que existem pessoas que são preferidos de Deus, mas na verdade essas pessoas preferiram Deus, e ao preferirem Deus, estão se relacionando mais com Ele, e à medida em que se relaciona com Ele, consegue entender e orar de acordo com a vontade do Pai, e à medida que oramos com a vontade de Deus, nós somos fortalecidos e Deus vai nos revelando. Essa semana passada, nós tivemos umas experiências aqui na igreja sobre libertação. E aí Deus havia falado algo comigo quando eu estava em casa à tarde. E aí quando chegou a noite, aconteceu aquilo que Deus tinha falado comigo, e aí eu precisei pedir desculpa ao pessoal da intercessão, porque eu falei, perdão, eu fui negligente, porque Deus tinha falado comigo e eu não havia avisado a vocês. O mundo espiritual, ele se revela àquele que ora. O mundo espiritual se revela àquele que busca. O mundo espiritual se revela àquele que está disponível para ouvir a voz de Deus. Então para com isso de que alguns são mais santos do que outros, de fato são, mas não coloque a santidade como impossível. Busque ser santo como Deus é santo. Amém? E aí você consegue viver esse mesmo nível de santidade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3, eu gosto muito, porque diz, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se as nossas armas não são naturais ou carnais, as armas que precisamos usar são as armas da oração, do relacionamento, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos faz fortalecido, é o Senhor, assim como diz lá no livro de Jeremias, se eu não me engano, que o Senhor nos faz como cidades fortificadas. E somos fortificados no Senhor, a partir do nosso relacionamento com Ele. Não é aquilo que eu tenho que me faz forte, não é aquilo que eu penso que me faz forte, mas é o próprio Deus que me fortalece e me faz como uma cidade fortificada. Por isso, que a oração nos leva a ter poder para resistir provações e ataques espirituais. Olha o que diz lá, todo mundo conhece esse texto, você pode abrir também lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, poder de Deus, amém? Nós não temos poder nenhum. Por isso que o texto continua dizendo, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne,
não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a pregação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18 diz: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E o texto continua: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre. Quando a gente olha esse texto, a gente fala sobre a questão de estar fortalecido, sobre usar a armadura de Deus. Eu acho incrível que a gente quer ouvir e receber a armadura de Deus como se ela fosse apenas uma arma de defesa. Mas a oração é ataque também, contra principados e potestades. Se está vindo batalhas sobre a sua casa, sobre a sua família, comece a responder com oração. Comece a se posicionar orando, comece a clamar ao Senhor, porque o Senhor responde àquele que clama. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação e eu preciso te dizer, dar uma dica. Ouça pregações. Ouça a palavra de Deus. Escute livros para que você seja fortalecido cada vez mais. Veja bem, é um parêntese, porque isso não tira a nossa vida com Deus cara a cara. Amém? Ouvir a palavra de Deus no carro. Eu tenho corrido, e tenho conseguido correr por alguns quilômetros, e eu poderia, às vezes eu escuto um louvor ou outro, mas eu sempre estou ouvindo pregação, sempre. Eu costumo dizer, eu devo ouvir umas 10 pregações por semana, e tenho diminuído o número de séries que vejo, tenho diminuído o número de filmes que vejo, tenho diminuído o tempo de telefone, o tempo de rede social. Pastor, eu trabalho com telefone, com rede social. Então por que você fica rolando o feed? Isso não é trabalho. Trabalho é fazer o que tem que ser feito. E eu também trabalho com telefone, WhatsApp. Inclusive me perdoem aqueles que eu ainda não respondi. Ontem cheguei em casa, e aí a Harry falou para mim assim: amor, a Gisele da integração tinha mandado algumas mensagens durante a semana e eu não respondi, acabou passando. Ela falou assim: amor, a Gisele falou que vai te pegar quando te ver na igreja. Eu falei: ué, por quê? Ela falou: tá cheio de mensagem lá que você não respondeu. Na hora eu falei, abri para responder. Então, gente, se você mandou mensagem, não fique com raiva de mim, me mande outra mensagem. Assim: oi, que eu vou responder em nome de Jesus. Mas a gente precisa se valer de tudo o quanto tiver disponível para buscar Deus. Aí você vai dizer assim: pastor, mas tem problema de ter descanso? Tem problema de ouvir outra coisa? Não estou dizendo que tem problema, não. Mas eu também não tenho como te assegurar se você vai estar preparado para as batalhas. Porque eu aposto com você
que a maioria de nós gasta horas falando da nossa série favorita, mas nós somos capazes de sustentar minutos falando sobre a palavra de Deus. Então a gente precisa olhar o que é prioridade para a gente. A gente precisa olhar para aquilo que nós gastamos mais tempo. E às vezes você deveria fazer um compromisso contigo, e eu não quero já pesar isso sobre você, que às vezes você não tem nem conseguido fazer a sua vida devocional. Mas na próxima semana a gente vai fazer outros desafios. Começar a fazer jejum. Começar a gastar o mesmo tempo em oração que nós gastamos vendo Netflix. E deixa eu te falar uma outra coisa também importante. Quando eu falo sobre se preparar, e aqui eu estou falando, do contexto do benefício da oração, mas você pode também ler outros livros que não sejam cristãos, amém? É claro que você não vai ler porcaria. Eu terminei de ouvir o audiobook do Hábitos Atômicos. Não é um livro cristão, mas é um livro poderoso para colocar em nós, de forma prática, hábitos que precisamos. E entender sobre a ciência do como um hábito responde, de quanto você precisa fazer, repetir, testar, ajustar isso, como é que você faz. Muito embora, muitas coisas que eu ouvi no livro, eu falava, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia estabelece esse princípio. Bem, vamos recapitular os 6 primeiros benefícios da oração? Primeiro, relacionamento real e pessoal com Deus. Segundo benefício, uma santificação profunda e transformadora. Terceiro benefício, aumenta a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Quarto benefício da oração, aumento do poder espiritual na vida e no ministério, aumento do poder de Deus. Quinto benefício, aumento drástico nas respostas de oração. Sexto benefício, como eu disse, poder para resistir às provações e ataques espirituais. Sétimo benefício da oração. Quando oramos, temos uma maior eficácia em ganhar almas para Jesus. Ao dedicar tempo para interceder especificamente pelos perdidos, o crente, ele começa a ver pessoas sendo salvas. Se tem algo que tem me incomodado nos últimos domingos, e eu tenho orado por isso, é por conversão. É por pessoas que estão sedentas pela palavra de Deus. E que ao serem expostas à palavra de Deus, seja na célula, seja aqui na igreja, ou seja qual lugar for em que o evangelho esteja sendo pregado, essas vidas sejam transformadas. Então eu queria desafiar você também a parar de olhar para as pessoas como impossíveis para Deus. Pessoas que ainda não se converteram, da nossa família, do nosso círculo de amigos, pessoas que são próximas a nós, ou pessoas desconhecidas também, que possamos começar a fazer um movimento, não de evangelismo somente, mas um movimento de oração, pelos perdidos. E começarmos a chorar por aqueles que estão indo para o inferno. E começar a chorar por aqueles que estão perdidos, perdidos no seu próprio querer, perdidos na sua própria vontade, perdidos nas suas próprias necessidades. Então, quando oramos pelos perdidos, vidas são alcançadas. Porque o Senhor abre o nosso entendimento para aquelas pessoas que Ele deseja se revelar. E sabe qual é o meu sonho? É que a gente tenha muitos testemunhos de pessoas aqui dessa igreja que foram usadas por Deus para alcançar os outros. Que Deus abra os nossos olhos e que nós
Comecemos a profetizar por aqueles que estão à nossa volta, que você estiver ali no mercado e olhar para alguém e falar assim: Deus me disse que Ele está cuidando de você. Eu já compartilhei aqui um testemunho pessoal de muitos anos, e eu não gosto de contar testemunhos muito antigos, porque significa que eu não tenho orado o suficiente para que Deus me dê novos testemunhos. Mas teve uma vez, acho que eu já contei aqui, em que eu estava no restaurante, eu estava vivendo um tempo de busca, de oração, de jejum, estava vivendo um tempo muito de entrega, e eu estava no restaurante, e aí Deus falou assim comigo. Tinha uma moça trabalhando no restaurante, ela parou para a hora do almoço, ela sentou e estava almoçando numa mesa próxima a minha, e Deus virou para mim e falou assim: fala com ela que eu estou cuidando do filho dela. E aí eu falei assim: Deus, eu não vou falar isso, eu não sei nem se a mulher tem filho, eu nunca vi, eu vou parecer um doido. E aí eu comecei a suar frio, fiquei nervoso, aí fui no banheiro, aí voltei, e aí eu estava com uns amigos que também estavam na mesma busca que eu, e aí em determinado momento assim: vai lá Adriano, vai lá Adriano, vai lá. E eu levantei e fui, e aí eu fui incrédulo ainda, e ainda bem que Deus é misericordioso, porque eu cheguei lá e falei para ela assim: moço, deixa eu fazer uma pergunta. Aí ela: claro, pode fazer e tal. Eu falei: a senhora tem filho? Porque Deus tinha falado que Deus estava cuidando do filho dela. Aí ela falou assim: tenho. Por quê? Aí eu disse assim, mais uma vez testando Deus e testando aquilo que Ele estava falando, eu disse: e como é que ele está? Aí ela virou e falou assim: não como eu gostaria. Aí na hora, depois de testar Deus, aí eu falei assim: eis que te digo, brincadeira. Eu falei assim: Deus me mandou vir aqui te dizer que Ele tem ouvido as suas orações e que Ele está cuidando do seu filho. A mulher começou a chorar no restaurante, chorar. E eu também, porque eu estava sendo usado por Deus de uma forma que eu nunca tinha sido usado, ou nunca tinha me lembrado. E aí ela levantou e me deu um abraço, e ficou nós dois no restaurante abraçados, chorando. E aí ela falou algo para mim que por um tempo eu me esqueci. Ela disse: nunca deixe de ouvir a voz de Deus e de falar aquilo que Ele tem falado. E aí essa semana isso veio muito à tona no meu coração, porque eu falei assim: Senhor, a forma como eu creio que o Senhor vai alcançar vidas é através das nossas vidas. Então nos leva a ser apaixonados por almas, para ganhar almas que estão indo para o inferno. Então, quando oramos, o Senhor nos dá estratégia para alcançar os perdidos. O último benefício da oração é que a oração, ela nos leva à capacidade de viver avivamento. Como eu disse, muita oração, muito poder. Então, quando nós nos colocamos num tempo de oração, por cura, por milagre, por avivamento, por Deus tomar a nossa nação, o Senhor escuta o nosso clamor. Então, quando oramos, vivemos um avivamento. Porque eu creio que Deus deseja entregar para a sua igreja a autoridade sobre as nações para mudar a condição espiritual de um país inteiro. Só que o nosso problema é querer mudar um país sem sequer mudarmos a nossa vida, sem sequer mudarmos a nossa vida de oração. A gente não pode mais viver uma vida superficial, mas precisamos entrar numa profundidade extrema no relacionamento com Deus, ao ponto de, a partir de nós, se iniciar um avivamento no nosso bairro, um avivamento na nossa cidade, no nosso país.
E o avivamento, ele começa com quebrantamento e arrependimento. O avivamento começa com choro. Porque a oração é reconhecer a nossa condição falha. É reconhecer que nós somos pecadores. Nós precisamos orar. Precisamos nos entregar a Deus. A gente não pode se contentar com uma caminhada superficial. Precisamos de gastar tempo em oração. Eu quero partir para a conclusão. E eu quero incentivar você a aumentar o seu nível e tempo de busca. Que essa semana você ore pelo menos 30 minutos. Existem já aqui na igreja alguns movimentos de oração. Se junte com a sua célula, líderes de célula. Se junte no movimento de oração todos os dias dessa semana. Marque um horário. Por 30 minutos, por 40 minutos, eu não sei. Mas vamos iniciar, vamos startar um tempo de oração. Até o final de abril, nós iremos fazer um tempo de oração juntos enquanto igreja, um tempo de jejum juntos. Nós vamos fazer uma campanha de jejum e oração na nossa igreja. Não serão muitos dias, mas serão dias transformadores. Serão dias de busca, de entrega, serão dias de revelação do poder de Deus, serão dias de realmente nos dedicarmos a Ele e clamarmos por um novo tempo. E outra coisa, não é somente ler, não é somente pensar, mas é gastar tempo falando com Deus sobre as coisas que Ele quer revelar a você. Eu vou colocar no grupo da igreja, não um manual, mas um direcionamento sobre como fazer o seu devocional. Vou colocar hoje. Para amanhã, você que tem dificuldade de fazer o seu devocional, de ler a Bíblia, não sabe o quanto preencher o seu tempo. E deixa eu te falar, lembra que eu falei que vida com Deus é disciplina? Amém? Então nós vamos aprender a ser disciplinados. Como? Se você for pegar meia hora do seu tempo, vou fazer meia hora de devocional. A gente vai começar orando. E aí eu vou te dar pontos-chave de oração. Depois você vai ouvir um louvor. Você vai meditar sobre aquele louvor. Depois você vai ler um capítulo. E você vai copiar de novo aquele capítulo que você leu, aquele versículo que você leu. Você vai orar mais um pouquinho. Você vai colocar 3, 5 minutos do seu tempo para ouvir a voz de Deus. Deus se revela no tédio. Deus se revela no silêncio. E nisso você vai desenvolvendo um tempo de oração. Oração é disciplina. Disciplina primeiro, poder de Deus depois. Amém? Porque tem gente que acha que amanhã vai acordar pronto para orar, vai acordar empolgadão para orar. Não vai. Por que não vai? Porque Deus não quer que você ore? Claro que não. Porque nós não estamos acostumados e o inimigo das nossas almas, o diabo, não quer que a gente ore. Então vai ter despertador que não vai tocar. Vai ter de tudo para você dormir tarde hoje. Para você ter uma noite de sono ruim. Tudo para amanhã você não começar seu dia orando. Tem gente que fala assim: pastor, eu prefiro ler a Bíblia à noite. Amém. Mas ore pela manhã. Comece consagrando as suas primeiras horas a Deus. Quer fazer uma leitura mais extensa? A gente tem um plano de leitura da Bíblia. Fique à vontade. Mas devocional faça de manhã.
Eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, acorda às 4h30. Porque meia hora gasta em oração te sustenta o dia inteiro, inclusive fisicamente. E também tem uma outra dica, dorme mais cedo. Ou você está dormindo tarde porque está no telefone. Sabe uma coisa que eu tenho feito essa semana, esse ano? Última dica. Meu telefone, ele está carregando, sabe onde? No quarto do lado. E o meu Kindle, o livro e a minha Bíblia estão na minha cabeceira. Sabe o que significa isso? A primeira coisa quando eu acordo é ler. Eu gasto pelo menos 30 minutos, e esse não é o meu tempo total de devocional, não tem sido, 30 minutos lendo. Exceto quando o Arthur acorda e aí ele atrapalha ali o meu tempo de leitura, porque ele acorda ali entre 6 e 6h30. Ontem ele acordou 5 horas, se eu não me engano. Aí eu até falei assim, filho, a gente não deixa ele ver desenho pela manhã, mas eu estava tão cansado que eu falei, vai lá ver seu desenho. E ele foi. Me deu 1 horinha de descanso, que depois ele voltou de novo. Pai, vai ver desenho comigo? Eu falei, filho, já deixei. Ele dorme lá embaixo comigo. Enfim. Tempo de oração. Então, esse ano, pela noite e pela manhã, são meus horários de dedicação ao Senhor. E ao longo da semana eu venho para a igreja. Eu tenho o privilégio de poder estar aqui na igreja. Então, durante a tarde, durante a manhã, eu venho aqui, deixo meu telefone de lado e fico lendo, fico orando, fico buscando a Deus, fico rodando essa igreja aqui, botando a mão em cada cadeira, e indo na garagem, e rodando, eu vou orando aqui o tempo. E tenho feito isso cada vez mais. Porque a chave de uma vida de sucesso não é o quanto a gente tem, não é o quanto a gente ganha, não é o quanto nós somos reconhecidos, é o quanto o céu tem se agradado de nós, é o quanto nós temos buscado a Deus, é o quanto Ele tem se revelado através de nós. É isso que é ter sucesso. Bem, eu concluo dizendo, precisamos orar. Precisamos orar. Precisamos entregar por completo a nossa vida a Deus. Precisamos nos dedicar a Ele. Precisamos entrar na presença de Deus. E precisamos permanecer como talvez nunca permanecemos antes. Eu quero convidar toda a igreja a fechar os seus olhos, a curvar sua cabeça. Eu vou fazer um breve apelo e eu quero conduzir você nesse momento para entregar a sua vida a Jesus. E você que já caminha com o Senhor, comece a orar por almas. Comece a falar, Senhor, incomoda aquele que ainda não entregou a vida a Jesus, incomoda aquele que está afastado, incomoda aquele, Pai, que ainda não teve encontro contigo. Começa a se despertar em oração. Assim, Senhor, se ninguém entregar a vida a Jesus agora pela manhã, comece, Deus, a incomodar a pessoa para ir no culto da noite. Comece a se movimentar em oração. Mas eu quero levar você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, a fazer uma oração essa manhã. Ninguém precisa ouvir, é só você e Deus. Diz assim, Senhor Jesus, nessa manhã, eu aprendi sobre oração, sobre relacionamento contigo, e eu desejo me relacionar contigo. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que andei afastado, que andei distante, mas hoje eu tomo uma decisão de caminhar contigo. Eu tomo a decisão de me voltar para Ti, como eu nunca antes fiz. Me arrependo, Pai, dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém.